Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Como a vida quer. Eu digo, bebida é água, comida é paz. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente também é professor de história também, trabalha aqui no museu também, tá? E nós dois vamos subir com vocês, tá? Então como vai ser a apresentação? A gente entra na sala, aí escuta o que os professores vão falar para vocês. Aí quem tiver pergunta, faz as perguntas, tá? Ou colocações, tá bom? Mas antes da gente subir, vai perguntar para vocês algumas coisinhas, tá? Por exemplo, agora há pouco eu falei algumas coisas sobre o museu. Só que agora nós queremos saber de vocês o que é o museu. O conceito de museu. O que é que vocês imaginam que o museu seja? Vamos lá, quem é que gosta de falar? Quem é que quer assim ser o primeiro na sala para falar? O exemplo, dar o conceito? Aquele que não tem vergonha. Isso, muito bem, diga. O que é o museu para você? Bora lá. Qual é o nome? João Luiz. Quem é João Luiz? Diga aí, o que é o museu para você? É uma maneira da gente recordar o passado. Uma maneira da gente Recordar o passado. Vamos lá, o que mais, pessoal? Aprender sobre as pessoas, a importância Então, qual é o seu nome? Sabe? Sabe. Então, ó, o João falou que é para aprender sobre o passado. E a Sara disse o quê? Aprender sobre as pessoas, sobre as coisas. Então, aprender sobre o passado para aprender sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre os objetos. Então, gente, o museu, durante muito tempo, o que é que as pessoas diziam que era o museu? O museu é um lugar de coisas antigas, que não sabem mais. Então, vai para o museu, vai virar peça de museu. Aquela paradinha, né? Que tem de aranha, que tem uma sementinha, né? Pelo contrário, aqui você fez palavra mesmo. É para a gente lembrar do passado, para lembrar das pessoas, do que elas foram, né? Então isso é muito simbólico, pessoal. Então o museu, esse espaço, que foi pensado, ó, lá nas terras dos filósofos, lá na Grécia Antiga, tá? Quando os gregos, eles
na mitologia grega existe a Mnemosyne, né, Deus? A deusa da memória. E a deusa da memória, né, professor, teve várias filhas, entre elas a história. A Clio, a deusa Clio, que era uma das musas, por isso é um museu bonito, de contemplação, né? E aí, pessoal, eu quero que vocês agora, meninos e professores também, e papais também, fechem os olhos. Pode fechar os olhos. Fecha os olhos. Agora, ó, esqueça a casa onde você mora. Você não tem mais essa memória da sua casa. Você agora também esqueceu a memória dos seus pais, dos seus filhos, da escola que vocês estudam. Aí quando vocês se depararam, vocês se encontraram no centro de Teresina. Aí quando vocês chegaram no centro, cadê as memórias? Se apagaram. Como vocês estão se sentindo nesse momento sem nenhum referencial? Para onde vocês vão, hein? Você sabe para onde ir? Para quem ligar? Não, né? Se é casado, se tem filhos, se tem casa. E aí, que sensação é essa, pessoal? De vazio. Vocês viram a importância da memória? Entendeu? Pode abrir os olhos. Pois o museu é esse lugar, pessoal, que guarda as memórias, as afetividades, que guarda a nossa ligação com a nossa gente, com o nosso país, com a própria essência do ser humano, tá certo? Então o museu não é só para ter objetos, é também para a gente fazer esses debates também, para conversar, para dialogar, para mostrar a importância. Porque esses objetos que vocês estão sentados aqui, ó, eles falam, tá certo? Vocês estão sentados no acervo do museu. Se você perguntar para ele, ele vai falar para você muitas coisas. Esse espaço que vocês estão aqui sentados é a sala do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça do Rio já foi aqui, nesse espaço que vocês estão sentados. Esse negócio aí atrás. Isso, aqui é onde ficava, aqui é o brasão, né? Já estão perguntando isso há um tempo. Aqui, pessoal, que ficava o juiz. Quem aqui tem pai advogado, mãe advogada? Eu tenho mais vontade. Pois pronto, pois pai e mãe, ou ia ficar aqui na promotoria, ou aqui como advogado de defesa, ou aqui como juiz, tá certo? Como juiz. E aqui fazia os julgamentos, fazia os casamentos, celebração de vários contratos, era nessa sala. Digo. Ah, por quê? Porque além de ser essa sala um pouco da memória dessa casa, aqui também tem memórias de outras pessoas. E aqui é de um grande pianista piauiense. Quem conhece o Luzião Paiva? Não. Ele é um grande pianista de Brasil e até mesmo internacional, tá? O Luzião Paiva veio com vocês na Europa também, né? E ele doou esse piano onde ele aprendeu a tocar, que era da mãe dele, tá? Então aqui é um pouco da história musical de Teresina, dos artistas, né, dos músicos de Teresina, que é do Luzião Paiva. Então essa simbologia. É, esse mesmo. Aqui, gente, além de ser também a sala de júri, aqui também ó, é a sala de governadores. Tem todos os ex-governadores, o primeiro governador, o Gregório de Maturgo de Azevedo, até a governadora Regina Souza. Por que aqui não tem a foto do Rafael Fonteles? Porque ele ainda é governador, tá? Só dos ex-governadores, tá? Pessoal, dê aí uma panorâmica nessa sala. Todos esses quadros aqui. E quantas mulheres? Uma só. Vocês, meninas, que gostam da filosofia, história, sociologia, por que aqui só tem uma mulher aqui nessa sala como governadora?
Porque na visão da sociedade lá atrás, retórica, não é isso? As mulheres não podiam votar, não podiam ser votadas, então não era espaço para elas. Política não era espaço de mulher, não é verdade? E hoje as coisas estão mudando. Mulher presidente, mulher governadora, mulher prefeita, deputada, governadora, né? Que é o caso da dona Regina Souza. Estudantes também. Estudantes, professores, diretoras, coordenadoras prediletas de vocês, não é? Aí. Então, pessoal, hoje a mulher, hoje ela está em todos os cenários, tá? Então a evolução dos tempos vai acontecendo e as pessoas, as mulheres vão cada vez mais ficando protagonistas, né? Lugar de mulher é onde ela quer. Exatamente. Olha essa sala, ó, repleta de quê? De meninas. Mais da metade aqui são meninas, são mulheres, certo? Então, essa é a simbologia da dona Regina Souza aqui também, tá? Essa quebra, né, do machismo na política, né? Outra coisa que eu quero que vocês percebam aqui, gente, ó, uma semelhança, a maioria desses homens aqui, eles têm o quê? Bigode, barba. Sabe por quê, gente? Naquele tempo, eu mais o Giovanni, a gente não seria bem visto, não. Porque a gente não tinha barba, né? Só os pais aqui, o Edilson aqui, seriam mais lentos que a gente. Porque o homem tem que ter bigode. Para fazer o acordo, acaba o. Você viu disso? É? O fio do bigode para selar o acordo. E ser homem. Né? Então eu ainda sei que menino ainda. Não, pessoal. Vamos visitar, né? Vocês estão curiosos para visitar o museu? Sim. E vamos falar mais uma coisa? Gente, já falou um pouco sobre a história da casa? Ah, fala aí, deixa eu dar cara para ele. Então, gente, bom dia mais uma vez, tá? Bom dia. Meu nome é Giovanni, eu sou professor já. Bom dia, Giovanni. Eu gostaria de falar um pouquinho, né, agora dessa casa para vocês. Tá? Olha só, essa casa, ela está entre as primeiras construções, né, da cidade de Teresina. Teresina é uma cidade. Quem sabe quando foi construída a cidade de Teresina? Nós temos 1852, tá certo? Então, olha aí, a partir de 1859, essa casa já começou a ser construída, tá? Em 1883, ela passou a servir como casa do governo, palácio do governo. Vocês sabiam que o governador morava nessa casa? Os governadores, ex-governadores habitaram nessa casa, certo? E isso se deu até o ano de 1925, tá? E aí de 1925 até o ano de 1975, né? Como o professor Sertão já falou para vocês, o que é que funcionava aqui? Olha só, Tribunal de Justiça, até 1975. Tá? E aí essa casa passou 5 anos, de 1975 até 1980, basicamente desativada. Não é? Mas assim, já no finalzinho do ano de 1980, né, dia 22 de dezembro de 1980, ela recebeu o acervo do Museu do Piauí. Né? E onde é que funcionava esse museu? Vocês sabem? O Museu do Piauí, ele surgiu ali mais ou menos na década de 30, na década de 40, no atual Arquivo Público, que é um prédio, aqui pertinho da gente, aqui, próximo da outro importante, esse prédio também, e aí utilizando lá. Então, o Museu do Piauí, ele surgiu nas repartições lá do Arquivo Público. E apenas na década de 80 é que ele foi organizado aqui nessa casa. Tá certo? E olha só, o Museu do Piauí hoje, né, é muito rico, né, com relação ao seu acervo, ao acervo muito eclético, tá certo? Onde nós temos muitas peças que fazem parte, né, das nossas exposições permanentes. E também nós temos aqui espaços que são reservados especialmente para exposições temporárias. E vocês terão a oportunidade de estar observando, são espaços reservados
para amostras, né, para exposição, principalmente de artistas piauienses, certo? E ao longo do projeto que vocês irão realizar, vocês também irão estar observando que nós temos uma organização basicamente cronológica, né? Onde nós temos ali uma sala que aborda temáticas sobre o homem pré-histórico, sobre os povos originários, sobre os povos originários, sobre os povos indígenas aqui no nosso território, que agora nós conhecemos como Piauí, né? E vocês também terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a cultura afro aqui no nosso estado. E aí nós vamos dando seguimento, vocês estarão observando, né, peças que fazem referência ao período colonial aqui no nosso estado, tá? Peças que fazem referência ao período do Império, ao período republicano, enfim. Vocês terão um contato muito especial. Eu espero que vocês aproveitem, que vocês observem bem, tá certo? E se vocês tiverem dúvidas ao longo do projeto, perguntem, tá certo? E se nós tivermos a resposta, com certeza será um prazer, né, colocar a discussão de vocês, certo? Todo mundo já assinou? Né? Vamos dividir, vamos todo mundo junto. Gente, ó, vamos só colaborar com silêncio para poder ficar todo mundo junto sem precisar de dividir, tá? Outra coisa, só mais uma coisa. Pessoal, cuidado com o acervo do museu, tá? As peças não tem nada que separe elas de vocês, tá? Então, não tocar, até porque as peças são únicas, tá bom? Não tem como ter outra. Gente, amanhã, vocês aí que a gente vai subir todo mundo de carro, a gente vai se dividir entre os professores também. Vamos fazer o seguinte, olha só, como o professor falou, pode falar nas peças? Não. Outra coisa, quando nós estivermos em uma sala, olha só, são várias salas, tá certo? São várias salas. Quando nós estivermos em uma sala, pode passar para outra sala? Certo? Agora é o seguinte, como é que nós vamos nos organizar aqui para poder sair? Olha só, pessoal. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só Histórico, tá certo? Também observaram peças fossilizadas, tá certo? E foi o professor, tu mostra essa parte aqui pra eles aqui, todas essas Beleza. Pessoal, então olha só. Como eu falei para vocês, a história da vida na Terra vem muito antes do ser humano, né? Na visão, né, que a gente aprende na visão evolucionista, né? Então aqui nós temos elementos que mostram como eram alguns animais da pré-história. Vocês já ouviram dos professores de história, cadê a professora de história? E aqui no Nordeste, na região de São Donato, e outras regiões de Serra Bararica e outras regiões do Piauí, do Nordeste, a gente teve animais da megafauna, que era lá da África, aí os continentes foram se desmembrando, não é isso? E aqui nós temos uma mandíbula de um mamífero que não é identificado, né, bem grande, que habitou aqui a nossa região do Nordeste, como também fósseis de peixes de mais de 70 milhões de anos, fósseis de madeiras ali de árvores da floresta fóssil do Poti, pércadas de baleias e de outros animais, tá? Como também a gente vai ver as machadinhas pré-históricas, também do Piauí, de pedra polida, do jeito que a tia falou para vocês na sala de aula, as pedras polidas, né? Que eles poliam aquelas pedras e as pedras também lascadas, que aqui vai ter uma
uma cortadeira ali, um pé da lascada. Nós temos aqui, ó, nesse painel de pedra, algumas inscrições rupestres. Essas inscrições rupestres, elas são réplicas, tá, pessoal? Elas não são originais. Por que não podem ser originais, pessoal? Porque as originais têm que ser mantidas em segurança. Exatamente, tem que ser preservado no mesmo lugar. Aqui foram estudantes de arte da Universidade Federal que pintaram essas pedras, essas lajes, tá? Com símbolos que vêm lá de Castelo, da região de Oí. Pré-histórico aqui no nosso território, tá certo? Agora, eu vou pedir que vocês foquem aqui no centro. Olha só, nós temos aqui, né, são peças que fazem referência à cultura dos povos originários, à cultura dos povos indígenas, aqui no nosso estado, tá certo? Olha só, são cestarias, são peças, olha só, são peças produzidas a partir de palhas, a palha da carnaúba, a palha da palmeira, palhas de buriti, tá certo? E em detalhe, são peças que atendem às necessidades diárias, ou seja, fazia parte do dia a dia, né, dos usos, da cultura desses povos. Aqui, por exemplo, nós vamos ter uma peça que foi bastante utilizada no processo da pesca. Alguém aqui, garotada aqui, alguém que conhece essa peça aqui? É uma armadilha de pesca. Sabe como se chama essa armadilha de pesca? Jiqui, tá certo? É muito utilizado no processo de pesca. O professor sabia isso também, professor. Oi? Então você são mais velhos. Não, os mais velhos não podem responder não. Olha só, observem aqui também, ó, todo mundo olhando ali para o paredão, né? São adornos, né? Também que fazem referência à cultura dos povos indígenas. Essas peças, elas foram doadas por uma tribo aqui do nosso estado vizinho, o Maranhão, tá? Da etnia Guajajara. Observem só, aqui por exemplo, nós vamos ter, né, instrumentos, né? Como é o nome desses instrumentos? Alguém sabe me dizer? Para as crianças. Chocalho, né? Maracá, né? Utilizado nas festividades dos povos originários, né? Em cerimoniais, e sempre utilizavam instrumentos como esse. Olha só, e no processo de caça, olha aqui, ó, tacapes, né? Flechas, o arco, né? E olha lá no cantinho, peças que fazem referência ao preparo de alimentos, né? Nós temos aqui, por exemplo, o tipiti. Quem é que conhece o tipiti? Essa peça que está bem grande aqui, ó, colocada aqui, feita de traços, aqui, né? É uma peça utilizada para prensar a mandioca, né, no processo de produção da farinha de mandioca. Quem é que gosta de farinha de mandioca? De farinha, né? Então, os povos originários, os povos indígenas, né, eles dominam esse processo de produção, tá certo? E olha aqui, as produções cerâmicas. Baixa só um pouquinho, né, para todo mundo ver, olha aqui, ó. Olha só, as produções cerâmicas, tá, dos povos indígenas. E aqui nós vamos ter um destaque, olha só, uma urna funerária, tá? Esta urna funerária, ela tem aproximadamente 3.000 anos e foi encontrada na região da Serra da Capivara, lá na proximidade da cidade de São Raimundo Donato, na região sudeste do nosso estado, certo? Dentro dessa urna, adivinha o que tem dentro dela? Tá, eu vou pedir para eles passarem aqui, para eles mais ligar. Olha só, dentro dessa urna, nós vamos ter os restos mortais de uma criança de aproximadamente 5 a 6 anos de idade, tá? E isso demonstra o quê? Que há bastante tempo, né, estes povos já tinham um cuidado todo especial para com os seus mortos, tá, ok? Então, só para finalizar, depois vocês vão passar aqui olhando com calma quando nós estivermos nos deslocando para a próxima sala, eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha só, essa sala que vocês estão aqui absorvendo esses conhecimentos agora nesse momento, ela tem esse objetivo de fazer com que vocês tenham esse contato, né, com essas peças que nos remetem ao passado, né, aos costumes dos povos que nos antecederam, tá, ok? Agora meus filhos vão passar aqui devagarzinho olhando as peças. Gente, alguém sabe o que é esse aqui que parece uma bolsa? Ah, sim, o nome é assim, Qual é o nome?
é uma bolsa produzida a partir de palha. Mas o nome dela, alguém sabe? Antes era chamado como quem? Começa com B. Pode ser com B. Bolsa. Balaio, pessoal, balaio. Ou conhecido também como cofo. Um pouco, ó. Que era onde guardava as coisas. E essa é antiga, né? E além disso, meus amores, quando a gente fala sobre essas peças de palha, isso ainda é muito utilizado hoje dentro do interior. Não mais com a palha de carnaúba, mas sim com as folhas de palmeira. Então o traçado também é diferente, tá? Geralmente eu vou dar um cofo para vocês, porque lá em casa ainda é guardado tudo em cofo. A gente vai ter mais fofo ali, vamos pegar as esteiras. A gente vai dar a volta, tá? Tem as plantas lá em casa. Não só formar. Eu não posso ficar presente aqui no cima, mas não dá textura. Mas olha essa daí. Gente, podem vir aqui para a próxima sala. Essas são as partes. Aqui é um palito de leite do cirão. E essa daqui, Olha a pedra. Olha, nós temos aí uma sala para visitar. Vamos para trás. São muitas salas. mas consegue ver como se por isso que às vezes eles colocam como algo individual, como fosse na vamos lá. Gente, essa, olha aqui, ó. Atenção, só para a explicação inicial, olha só. Essa é a nossa sala de cultura afro, tá certo? É um espaço de memória que faz referência aos povos afrodescendentes aqui no nosso estado, tá? Para começar, eu vou pedir que vocês observem aqui essas pinturas. Olha só, essas pinturas, tá? Representadas aqui nessas pedras. Tá? São pinturas que fazem referência à cultura, à religiosidade, à produção artística dos povos afrodescendentes. Tá? Logo acima, levantem os olhinhos ali, ó, tá vendo? O que vocês estão observando? São fotografias, tá? Mas não são apenas fotografias, são fotografias que possuem um sentido cultural, que faz referência ao rosto dessas pessoas aqui no nosso estado, tá certo? E logo acima, olha só, nós vamos ter um referencial de espaço, um lugar que essas pessoas ocupam aqui no nosso estado. São regiões quilombolas, não é isso? Nós temos Olho d'Água dos Negros, Marinheiro do Mimbó, que fica ali na região de Amarante, Potes, Salinas, Queimada Nova, tá certo? Agora, lá no cantinho ali, ó, nós temos uma peça que faz referência à produção, tá certo? São telhas que foram produzidas por escravizados aqui no nosso estado. Essas telhas, elas datam aí do século XIX, tá certo? 1847, aí? 1847. Foram produzidas, tá certo? Por escravizados aqui no nosso estado, tá? Agora eu vou pedir que vocês observem um tronco, olha só. Isso é uma peça de suplício, de tortura, de castigo, tá certo? Pessoas eram colocadas aqui, tá? Essa parte aqui, eles levantavam e colocavam só a parte das pernas das pessoas aqui, de maneira que elas ficassem aprisionadas, detidas aqui em peças como essa. Então eles recebiam um castigo, tá? De onde veio essas peças? Essas peças foram utilizadas lá na fazenda Serra Negra. A fazenda Serra Negra, ela está localizada nas proximidades da cidade de Aroazes, aqui no nosso estado, tá? Esta fazenda, ali já aproximadamente no ano de 1741, ela já se encontrava ativa, tá certo? E aqui na frente de vocês, o que é que nós temos aqui? Nós temos duas peças, tá certo? Nós temos aqui duas peças, que são dois tambores, né, que possuem
uma representação no sentido de preservar, uma cultura, tá certo? Então, instrumentos como isso foram e ainda hoje são bastante utilizados em cerimoniais que fazem referência à cultura afro, entendeu? Então, são peças muito importantes, né? Nesse sentido, que carrega nesse sentido de preservar essa cultura. Agora, o professor Petrônio vai dar continuidade ali. Pessoal, eu sei que está um pouquinho quente, tá? Nós estamos com um processo de conclusão do sistema de refrigeração, tá? Ainda vai dar certo, tá? Vai dar tudo geladinho, com fé em Deus. Vocês foquem no professor Então, que ele vai explicar aquela parte lá para vocês. Nesse espaço da sala, nós temos alguns elementos também produzidos pela cultura africana, cultura negra africana, mas também, como disse Giovana, também símbolos dos elementos da ofensiva contra essas culturas. Nós sabemos que o Brasil ele é fruto dessa miscigenação, negros, indígenas, africanos, orientais, mas não tem como não lembrar esse momento da história que foi tão legal com os povos africanos, que foi a escravidão. Mas a cultura negra, ela suplanta isso, ela é superior a esse período de escravização, né, das forças de trabalho. Aqui nós temos símbolos da cultura negra e autriz, que é o dramaturgo, ele foi escritor, ele foi um dos primeiros negros a trabalhar na empresas do governo, né, como a Companhia Hidroelétrica de Esperança. Ele tem obras dele que ele escreveu, que foi dramatizada por grupos de teatros mexicanos. Em Rio de Janeiro, ele é uma figura unânime na cultura do Rio de Janeiro, nome de escola, nome de rua, que é o seu Júlio Romão. Faleceu nos anos 2000, tá? Mas a referência da cultura negra e da luta pelo espaço da cultura negra dentro do nosso estado. Nós temos potes aqui, vocês podem ver, também produzido por quilombolas, por negros, né? Quem são os quilombolas? São os remanescentes dos povos que moravam nos quilombos, não é isso? Povo negro. Mas, como eu disse para vocês, também tem símbolos de tortura do período da escravidão, porque se achavam superiores aos negros, os colonizadores, mais ou menos 2 ou 3 metros para chicotear os escravos no pelourinho, né? O tronco de mão. Você vira o tronco de pé e o pelourinho era o tronco de mão. Né? Porque está lá no livro de história, já viram no livro de história? Aquela imagem lá, né? Das pessoas com as mãos atadas aqui e eram chicoteadas com esse chicote. Exatamente, vocês mostram muito isso. E ali, ó, nós temos aqui, ó, quem tem fazenda, quem já tem aqui uma vaquinha lá no interior com o seu tem, já tem a vaquinha, a vaca, sabe o que é, né? Ainda tem pessoas que usam ferro, né? Para botar lá as iniciais do dono da fazenda ou da fazenda. Só que isso aqui é usado às vezes para quê? Para ferrar quem? É de uma fazenda. JB, né? Então, pode ser o contrário, para ferrar, ficar o sentido normal. Pessoal, a gente vai ser mais rápido, tá? Para a gente trocar os enquadramentos. Isso. Mais perigosos. Para saber onde a gente estava, justamente. Perigosos por quê? Porque não queriam mais ser escravizados, né? Por isso que olha, você tem que fazer as rebeliões, tá certo? Forte. Gente, a gente vai fazer da mesma forma, tá? A gente faz um semicírculo para poder... Vem do outro. Aqui, ó. Olha só. Essa é a sala Piauí Colônia. Nesta sala, vocês terão a oportunidade, né,
está observando peças, né, do século XVIII e também peças do século XIX, né, em sua maioria são mobílias que foram utilizadas em repartições do Estado. Como, por exemplo, nós temos aqui espelhos do século XIX, são espelhos de cristais. Tá? Temos ali alguns relógios também que foram utilizados em repartições. Olha só, nós temos aqui uma pintura, né? Alguém conhece esse cidadão aqui? Né? É uma pintura representando, né, o imperador Dom Pedro II. É uma peça do século XIX. Né? Observe um detalhe. Olha aqui, garotada. Observe aqui um detalhe. Né? Olha só. Nesta pintura, o Vitor Meirelles, que é o autor desta obra, ele fez com que as pernas do imperador se tornassem bem alongadas. Vocês conseguiram perceber isso? Sim. Por que será que ele fez isso? Para dar uma ideia de quê? Grandeza. Para passar uma ideia de poder, de maioral. Muito bem, galera. Olha só, lá no cantinho, o que é aquilo ali? Ó? As espadas rapieiras, tá certo? Olha só, instrumentos como esse, como essas espadas aqui, ó, foram bastante utilizadas, tá? No início da colonização aqui do nosso estado, certo? Aonde os colonizadores, quando chegaram aqui, qual será que era a intenção deles? Estabelecer fazendas. Para quê? Para criar gado, tá certo? E a criação de gado, ela demanda um espaço, né, bem extenso, tá certo? Mas só que tem um problema. Quando eles chegaram aqui, será que essas terras estavam vazias? Não tinha ninguém morando por aqui? Tinha ou não tinha? E quem eram esses povos que habitavam esse território há anos e anos? O plano que a gente viu lá atrás. Originários, os povos indígenas. Então, fazendo uso de instrumentos como esse, como aquela espada que vocês estão observando ali, aquela espada ela data do século XVIII, tá certo? Então, eles atacaram, escravizaram e mataram muitos povos indígenas aqui no nosso território, que hoje nós conhecemos como Piauí, tá certo? Vamos passar aqui para a próxima sala? Vamos. Para que essa sala era usada? Para que essa sala era usada? Essa sala era a sala... Era a sala de eventos da... Isso. Quando essa casa... Sala de estar. Não, era a sala de festas. Tudo que esse salão. Quando eu vendi uma festinha aqui nessa Isso, sala. essa sala. Quando foi parado, quando era parado no museu, entendeu? Vamos passar para a próxima sala. Eu não imagino alguém pensando de mais Tá? Então, essa sala, ó, sala em pé. Como o João falou lá no auditório, nós seguimos uma linha cronológica. Para quem trabalha com história, ótimo, né? Para dar sequência. Então, aqui nós temos, ó, a sala em pé. Só que também nós temos elementos do período republicano. Tá? Então, prestem atenção. Primeiro vocês escutam para entender o que são esses objetos que vocês estão tirando fora. Então, pessoal, exploração. Deixa eu fazer aqui Tira a fala que vai ficar melhor para vocês. só 3 minutinhos. Olha, essa sala é a sala em pé. Então, no período imperial, o Piauí, ele começa a se desenvolver, tanto no plano político como no plano econômico. E no final do século XIX para o século XX, o Piauí também vai se destacando no ensino. Tá? Já eu explico por que eu estou falando isso. Então, nessa sala, nós temos mobílias do período imperial, mobílias também do século XX, que pertenceram a personalidades da política, do mundo jurídico, de artistas, tá? E aqui nós temos algumas curiosidades. Nós temos espelhos, mas um espelho ali de cristal, vocês podem ver, ó, quase que você não tem ali diferença do que você é na realidade, tá? É um espelho de boa redutividade. Nós temos
essa mobília que vocês estão nos cantos da sala, era onde eles colocavam as bengalas, o chapéu, tá? Já que naquele tempo andava muito a cavalo, né? Então o chapéu, precisava do chapéu, né? E aí, onde eles guardavam para poder entrar nas repartições. Nós temos, dentro dessas mobílias, objetos e indumentárias da Guarda Nacional e objetos que foram usados até o século XIX. Canetas bico de pena, aquelas canetas de tinteiro, mata-borrão, tá certo? Faca e régua de madeira para cortar papel. Nós temos um binóculo que pertenceu ao Visconde da Parnaíba, está logo ali embaixo. Um cap de um voluntário da Guerra do Paraguai. Os óculos do grande professor Antonino Freire. Quem foi Antonino Freire? Os mais velhos vão lembrar. Foi que criou a primeira escola para a formação de professores do nosso estado. A escola que hoje recebe o nome dele, Antonino Freire, que fica ali na Zona Norte, próximo ao cemitério de José, a Universidade Estadual, que hoje é um polo, né, da Universidade Estadual do Piauí, para a formação de professores. Nós temos ali os óculos do professor, nós temos cristaleiras do período imperial, principalmente da Casa Luiz Dias de Parnaíba, para vocês verem, pessoal, quantas pessoas do Piauí, quem era rica, era muito rico. Eles tinham mobílias personalizadas. Vocês vão ver que existem as iniciais do jogo de chá, de café dessa família. Então, gente, como o professor Petrônio já colocou para vocês, certo? Nós temos aí várias peças, né, que foram utilizadas em repartições. Agora, detalhe, olha só, muitas dessas peças, aqui ó, muitas dessas peças pertenceram, de seu geral, a famílias com poder político e econômico bem destacado dentro da nossa sociedade. Eu queria dizer para vocês, olha só, vocês conhecem essa figura aqui, ó? Quem será? Aqui nós temos um quadro representando a figura do Simplício Dias, tá? O Simplício Dias, que é considerado o patriarca da independência aqui no Piauí. Simplício Dias foi um homem muito rico, um comerciante muito influente, tá? Nesse período de transição, nós acabamos de sair da sala Piauí Colônia e entrando na sala Piauí Império, tá certo? Para que ocorresse essa mudança, tá certo? Alguns processos, né, tiveram que ocorrer. No caso, o processo da independência. E falar da história do Piauí, sem focar neste ponto, seria, digamos, uma perda, porque na nossa história, é uma das passagens mais importantes que nós temos na nossa história política. Tá certo? Nós temos aqui um espaço também de memória, tá? Para o Juiz de Fora, tá? Que é o João Cândido de Deus, que participa desse processo, tá certo? Aonde, no dia 19 de outubro de 1822, tá certo? Estes homens, né, aderem ao Brasil, que já havia se posto à frente do processo de independência, no dia 7 de setembro de 1822, tá certo? Ali em São Paulo, tá? E esse movimento que ocorre aqui no Piauí é muito importante para a gente, nós temos que compreender isso, e vai acabar culminando com um fato muito conhecido da nossa história, que é o 13 de março de 1823. Que movimento foi esse? A Batalha do Genipapo, que acaba se consolidando ali na cidade de onde? Quem sabe? Campo Maior, tá certo? Então, nunca esqueçam disso, tá? Essa passagem, esse processo transitório é muito importante para a nossa história. Então, passar pelo Museu de Piauí é também lembrar disso, tá certo? Vamos seguindo aqui.
essa aqui é a sala interna, por que o imperador está na sala fazendo? O imperador que ele está aqui. Olha aqui, pessoal. Vocês estão curiosos? É só colocar aquele chinelo no né? Antigamente, como é que era? Tinha que dar corda aqui, vai lá dar corda. Aí, ó, parou, deu corda. Aí isso que girava fitas, né? Era uma vitrola. Dá por isso girar? Isso. Não dá não, porque não funciona mais, né? Olha o disco de vinil, disco de cera. Hoje é só no smartphone, você está lá com a sua lista de músicas que ajudar. Quer dormir né, um pouquinho? Você Tem pergunta. tempo ruim não, perguntou pra ele. Ó, quem é esse aqui? É um cara de bigode. José da Cunha Vitier. José? Militar. Vitier. O bigodinho. É o Rito. Pessoal, ó. Essa sala é cheia, tá? Ó, aqui nós temos a sala República. Quando vocês estiverem estudando a República do Brasil, vai ser a primeira parte da história que vocês vão estudar da República, que é a República dos primeiros presidentes do Brasil. Mas nesse período, pessoal, no início do século XX, o Piauí ainda estava se destacando no cenário da economia brasileira, no comércio de cera de carnaúba, babaçu, maniçoba, que eram produtos encontrados nas margens do rio Parnaíba. E naquele tempo, a atividade comercial era feita em quê? Em barcos, em navios. E o nosso rio Parnaíba, ele era navegável. Sabiam disso? Pois esse barco aqui, ó, em tamanho real, chegava a mais de 20 metros. É mais ou menos. Pode Tá. usar uma barra assim como referência? Pode, mais ou menos como se fosse dessa sala até o fim da outra sala. Grande. E aí, ó, esses barcos eles vinham da Europa, da Inglaterra principalmente, para navegar nas águas dos rios. E esse barco aqui, o original dele, navegou em águas do rio Parnaíba. Eles traziam no porão, ó, produtos que vinham da Europa, perfumarias, tecidos, produtos já industrializados e trocavam por mercadorias na margem do rio. O couro, babaçu, maniçoba, para serem transformados em produtos, para serem revendidos. Como também, ó, aqui nós chamamos essas partes aqui que vocês viram com as janelinhas, são as cabines, onde as pessoas viajavam. Além de servir de comércio, também servia de transporte de pessoas. Que saíam de Parnaíba, passavam por Teresina e até Floriano. Tá? Esse percurso era feito de Teresina a Floriano. E ainda hoje, se você quiser saber mais um pouquinho, está lá no arquivo público, tem lá a escala de viagens que eram feitas, né, de Parnaíba até Floriano. E funcionou, né, até meados do século XX. E por que parou, pessoal? Começou as estradas, os transportes, né, automotivos. E aí o comércio pelo rio Parnaíba foi ficando, né, em desuso. Tá? Aqui também nós temos mobílias, ó. Isso. Aqui nós temos a sala de trabalho do ex-governador Eurípides de Aguiar. Aqui era onde ele sentava para... Não. Aqui era onde ele despachava, né? Aqui é o diploma dele, do curso de medicina, para a memória.
Aqui é um cofre, ó. Eu achava que era É um cofre. É um cofre para o filtro, né? É um cofre. Onde ele guardava o dinheiro, documentos. Tem alguma coisa aí. Não tem mais, tiraram todos os documentos e as joias que tinha dentro. Que legal. O que é mais interessante? Já viram a cartola? Ó, isso aqui são as roupas que eles usaram na posse quando ele foi assumir o governo do Piauí. Aí o Luiz Aguiar da esposa dele. Eu apresentei a chapéu da esposa. O chapéu está aí, está preservado. Nome comum. Vocês já foram no Hospital Getúlio Vargas? Conhecem ali na Avenida Pessapi? O Hospital Getúlio Vargas? Não conhecem? Já consultaram onde é? Chama sala rinite. Sala o quê? Rinite? Pessoal, aqui ó, Sala República Nova. Quando vocês estiverem lá no 9º ano com a professora de História, ela vai dizer para vocês que na República Nova ela vai se iniciar com Getúlio Vargas. Esse cidadão, ele, diferentemente de Dom Pedro II, ele é alto ou ele é baixinho? Baixinho, né? Era um gaúcho, tá? E governou o Brasil, ó, durante mais de 20 anos, tá? Gente, rapidinho aqui, ó. Vamos chegar aí pra vocês verem esse armário aí, tá? Vamos fazer silêncio. Então, rapidinho aqui, gente. Pra entender essa sala, tem que entender esse quadro primeiro, tá? Ó, quando Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930 no Brasil, ou seja, lá no início do século XX, ele assume o poder no Brasil através de um golpe político. Ele perdeu as eleições, mas assumiu o poder, tá certo? E quando ele chega ao poder, ele cria uma rivalidade entre ele e os paulistas. Os paulistas, que tinham ganho as eleições para presidente, não aceitavam a forma como ele governava, porque ele botou interventores nos estados. E lá em São Paulo, eles colocaram uma pessoa de fora do estado de São Paulo para governar. E os paulistas começaram uma revolta contra Getúlio Vargas, pedindo uma nova Constituição e que ele fizesse uma nova eleição. Só que Getúlio reprimiu esses manifestantes, tá? E aí aconteceu a Revolução de 32. Naquela mobília que vocês estavam ali vendo agora há pouco, nós temos objetos dessa revolta de 1932. Nós temos ali cápsulas de fuzil, não é isso? Bombeiros, tá? Capes de soldados do exército. Nós temos um bilhete, nós temos um cartaz da época da Revolução de 32, convocando as pessoas para a rebelião. Nós temos também várias curiosidades da época, né? Tem uma bússola de madeira aí e outras curiosidades. Quem tem em casa uma máquina de escrever antiga? Eu tenho na casa da minha. Pois é. Nós temos uma aqui embaixo, né, uma antiga máquina de escrever, manual, tá? Nós temos também aquele quadro ali, ó, atrás de vocês, com um período de rebelião dos tenentes contra o governo da época, que exigiam democratização do sistema eleitoral e do próprio exército, certo? Que foi a revolta do Forte de
Copacabana. Percebe-se pela pouca quantidade de soldados De que aderiram. soldados. E no meio tem um engenheiro, né, que adere ao processo dos tenentes de rebelião. Como eram pessoas da parte de baixa patente, né, foi reprimida, né, pelo exército. Pessoal, aqui vocês podem ver esses objetos. Ó. Esses objetos aqui embaixo, vocês vão ver os capacetes bala de canhão. Aqui embaixo, pessoal, esses capacetes pertenceram também a soldados do exército que foram para a guerra, tá? E que lutaram lá para defender Getúlio Vargas no poder em 32. Vocês, lá no pé, quando a professora falou para vocês sobre o Brasil colonial, lembra do ouro? A riqueza do ouro? Não tinha imposto o quinto? Pagar a quinta parte para o governo? Olha como o ouro era pesado. Aqui são as quinteiras. O ouro era pesado dentro desses objetinhos aí. Para pagar os impostos. A quantidade das pessoas, a quantidade de escravos, de quantas pessoas nasciam, de quantas pessoas morriam, e vinha para cá para rezar as missas, os casamentos, os batizados. E essa região, por isso, era uma freguesia de Nossa Senhora do Cabral, era assistida pela Igreja Católica lá nesse período. E de lá para cá foi o Piauí sendo povoado. Tá? E por que a Igreja Católica? Porque vocês sabem que o rei de Portugal era católico, né? O Estado era católico. E tinha um acordo entre a Igreja e o Estado português. O Estado trazia o seu poder para cá e a Igreja Católica era a responsável pela catequese. Tá? E aqui nós temos um símbolo muito forte da catequese católica no Piauí, no Brasil. Gente, olha só. Essa pia é uma das primeiras pias batismais do Piauí, se não for a primeira, tá? Ela é feita de piquezeiro, onde os padres batizavam os que nasciam no Brasil, né, os filhos de colonos, como também aqui muitos indígenas foram cristianizados, tá certo? Foram batizados para se tornarem católicos, já que um dos objetivos da Companhia de Jesus era salvar as almas dos indígenas, trazerem eles para o cristianismo, né, para terem vida. E aqui Exatamente sobre isso, lá quando a gente fala de expansão marítima, né? Exatamente. Os processos dos portugueses era colonizar também através da fé. Da fé, justo para apaziguar, né, pacificar os povos indígenas. E aqui, pessoal, uma curiosidade. Vocês sabiam que até metade do século XX, alguns padres não rezavam em português? Sabia disso? Rezavam em latim. Sabe ler em latim? Eles não sabiam ler. Então exatamente. Alterar algumas coisas. Então aqui, ó, é um missal em latim, ó. E a gente ainda tem um instrumento ali do outro lado que remete exatamente sobre isso, né? O tempo desse ele foi retirado seguiu, na verdade, né? Retirado da Igreja Católica, porque era exatamente para as pessoas saberem quando era que acontecia, o que eles tinham que fazer dentro dos ritos da igreja, por isso que estão cá. Vamos lá, pessoal. Vamos dançar.